gente veio ouvir a palavra dessa noite, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor amado, pelos louvores que foram cantados nessa noite, Senhor amado. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos músicos, Pai amado, e louvar e agradecer o teu santo nome nessa noite, Pai querido. Que o Senhor venha continuar fazendo presente em nosso meio, Pai. Agora nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor amado, que o Senhor venha continuar falando profundamente em nossos corações. Eu estou aqui simplesmente para fazer a vontade do meu Deus. Eu quero orar com os irmãos nessa noite, eu sei que já foi orado. E depois eu ministrarei juntamente com a igreja no livro de Gênesis, capítulo 16. Senhor, meu Deus, meu Pai. Essa noite eu me coloco diante da Tua presença, meu Senhor. Esvazie de mim, Senhor, porque eu mesmo nada tenho, Senhor. Sou um ser humano falho, mas o Senhor, Ele nos capacita e estou aqui diante da Tua presença, Espírito Santo. Direciona os meus lábios, que eu possa falar tudo aquilo quanto o Senhor quer falar e transmitir à Sua igreja nesta noite. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. E saímos daqui, Senhor, cheios da Tua presença. Saímos daqui, Senhor, alimentados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, é o que te peço. Amém, Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nesta ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Ele
será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que ficava entre Cádiz e Berede foi chamado Bir-lahai. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. A história de Abraão é uma história muito conhecida, né? Sabemos que Sarai era estéril, ela não podia gerar filhos, e como era de costume naquela época, se adquiria, compravam servos. Assim, Sarai tinha uma serva por nome Agar. Provavelmente Abraão, quando desceu ao Egito, ele deve ter ali adquirido, comprado Agar para ser, serva, ajudadora da sua esposa Sarai. E Sarai fala para o seu esposo Abraão. Ela chega para Abraão e fala: já que o Senhor me impediu de ter filhos, a minha serva, quem sabe através dela eu possa formar família. Visto que vemos um casamento de anos, talvez Sarai ali querendo ter filhos e não conseguia, então ela viu ali uma possibilidade através de Agar, ser ali quem pudesse, através de Agar, ela formar família. E se a gente for olhar isso nos nossos dias hoje, parece loucura. Porque assim, qualquer um de nós, todos nós aqui temos filhos, mas eu conheço particularmente um casal que não pôde ter filhos, eu conheço eles há de muitos anos, fornecedor nosso, que tentaram de todas as maneiras. Ele falou que chegou a vender um carro de um valor até alto, gastando todos os recursos para tentar ter filho, e não conseguiu. Não foi possível, tentaram todas as alternativas e não conseguiram ter filhos. Então, até esse tempo atrás, o pastor no serviço até falou. Então, assim, a gente sabe a angústia a ponto de uma pessoa vender, às vezes, até tudo que tem, vender bens, para tentar fazer um tratamento para se ter filho. Tem pessoas que conseguem com um tratamento, mas tem pessoas que não conseguem, como é o caso desse fornecedor nosso. Então, assim, se a gente for parar para pensar, uma loucura. Sarai pega a sua serva e fala para Abraão: ó, meu esposo, toma, pega ela aqui, e para que ela engravide, para que eu forme família através dela. Olhando para os nossos dias de hoje, parece loucura, embora que sabemos que existe, no caso, barriga emprestada, vamos dizer assim, nós sabemos que tem, mas daí já seria um outro procedimento, não seria toma minha mulher, enfim, como Sarai, seria uma barriga emprestada, que isso hoje em dia também não é comum, creio que o procedimento também é alto, porém existe, mas não como Sarai, chega e fala: toma aqui a minha serva, para que ela engravide, através dela eu forme família. Então, assim, a gente olhando, parece loucura, mas a gente olhando o desespero, imaginando o desespero de uma mulher querendo engravidar, querendo ter filhos e não podendo, parece que está um pouco compreensível. É difícil um pouco, mas se torna, parece um pouco compreensível, assim, a atitude de Sarai. E ela toma essa atitude, essa decisão. Só que no caso, não foi uma decisão boa que ela tomou. Porém, eles tinham uma promessa. Sarai e Abraão, Deus tinha feito uma promessa, uma aliança com Abraão. Mas por precipitação, por alguns instantes, abandona a fé e prefere tomar decisões precipitadas. Sendo seu marido já avançado em idade, ela também parece não conseguir acreditar mais na promessa de Deus.
Então ela olha ali já Abraão, com aproximadamente acho que 85 anos de idade, né? Ela, acredito, eu estudando mais ou menos, acho que ela era 10 anos mais nova do que ele, se eu não me falha a memória. E vendo ali, né, Abraão já com uma idade avançada, ela também já com uma idade impossibilitando de ter filhos, né? Passou-se os anos, não consegue ter filho, e então assim, por momentos ela se deixa esquecer das promessas do Senhor, que o Senhor havia falado, que através de Abraão, o Senhor haveria, a descendência dele seria tão numerosa, mas por instantes ela deixa de acreditar, por instantes ela se precipita e toma uma decisão, né, que não teve suas consequências pela decisão precipitada de Sarai, ao qual nós vamos decorrendo aqui. A gente vai ver que a decisão de Sarai não foi boa. Por um momento de fraqueza, de precipitação, ela por instantes ela abandona a fé, né, e toma suas próprias decisões. Assim acontece conosco nos nossos dias. O Senhor, Ele nos faz promessas. Eu acho que todos, eu acredito que todos nós que aqui estamos, o Senhor fez promessas. Para mim, o Senhor fez promessas. E tem promessas que parece que por instantes eu pensar que vai acontecer. Por horas, assim, tem promessas que eu já presenciei o Senhor realizando na nossa vida. Só que tem promessas que o Senhor promete para nós que fato é que a gente fala, será? Por momentos a gente perde a fé, por instantes a gente fala, será? A gente deixa a dúvida entrar no nosso coração e a gente fala, será que vai acontecer? Será mesmo? Será que Deus vai me usar? Será que Deus vai fazer através da minha vida? Será que Deus vai usar a minha família? Mas hoje ele se encontra distanciado dos caminhos do Senhor. Não interessa. Deus é Deus que tudo pode. Deus é Deus de promessa. Se Ele prometeu, vai cumprir, e é no tempo dele, não no nosso. Então vemos que Sarai passou-se muitos anos e ela já perdia as esperanças. Ela perdia as esperanças porque, olhando humanamente, meu marido já está velho, avançado de idade, eu também já estou. Como que vai gerar? Não tem, é impossível. Então ela toma a decisão precipitada. E muitas vezes nós também tomamos decisões precipitadas. Muitas vezes, por não acreditar, distanciamos da presença do Senhor. Deixamos de fazer algo porque não acreditamos mais. Eu não vou fazer não, para quê? Não vai adiantar. Eu acho que foi em vão, não era Deus que falou não. Deus quer me usar, então eu não vou me dedicar, então eu não vou buscar. Não, eu não vou mais, quer saber uma coisa? Eu não quero. E por instantes nós fazemos isso. A gente faz isso. Então Agar, a serva de Sarai, mesmo assim serva de Sarai, ela engravida de Abraão com a permissão de Sara, porque foi Sara que quis que isso acontecesse. Então Agar, sua serva, ela engravida com a permissão de Sarai. E Agar, assim, quando se vê grávida, ela começa a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai, sofrendo as afrontas, diz a Abraão. Vamos ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 16, o versículo 5, o que a Bíblia fala. Gênesis capítulo 16, o versículo 5, ela fala assim: Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Então Sarai, ela toma uma decisão, uma loucura. Ela toma uma decisão precipitada, toma uma decisão por desespero, por instantes deixar de confiar no Senhor, e toma uma decisão de ali, ceder a tua serva Agar para ter um filho. Agora vê as consequências. Ela vê a sua serva o provocando, olhando com um olhar de desprezo para ela.
de Sarai no momento. Sarai, o anseio por ter um filho, de repente ela acha que estava tudo resolvido. A sua serva aqui, imagino eu, que outrora fazia tudo que Sarai pedia, né? Talvez era uma serva obediente, não sei, porque a Bíblia não relata isso, mas imagino eu, fazia tudo ali, uma serva obediente, enfim, de repente ela arruma para a cabeça, porque daí Agar engravida, e Agar começa a se sentir, começa a insultar Sarai, começa a insultar, começa ali a olhar para Sarai com desprezo, e imagino eu quanto doía isso no coração de Sarai, o quanto isso doía, o arrependimento que não batia nela, né? Por que eu fui fazer isso? Né? Agora olha o que está me acontecendo, a ponto dela chegar para Abraão, né? E falar dessa forma. E Abraão, como ele, né, amava muito Sarai, sua esposa, então Abraão falou que ela fizesse o que ela quisesse com Agar. E então nesse ponto a Sarai maltratava tanto Agar que ela foge. Imaginando que Sarai não estava fazendo com Agar, né? Imagina eu, né? Não relata isso, mas eu aqui nos meus pensamentos, imagina, né? Para ela chegar a fugir, ela sabia que ela estava ali, ela sabia que, né, tinha Abraão ali, digamos, a seu favor, ela estava com o filho no seu ventre, mas de repente, a ponto dela fugir. Imagina que Sarai, com uma raiva, que não queria contar, bravo, contar, começa a invocar, o negócio espera, né? E imagino que ela chegou a ponto de, né, maltratar muito realmente Agar, que ela pega e foge. E o anjo do Senhor encontra Agar no deserto e pergunta de onde vem, para onde vai Agar. E responde ela, fugindo da minha senhora. Em Gênesis, no capítulo 16, né, nós já lemos aqui que o anjo fala com ela e ela responde que ela estava fugindo da sua senhora. E Agar, né, vou ler aqui para no capítulo 16, ainda em Gênesis capítulo 16, só para a gente frisar aqui, no Gênesis capítulo 16, no versículo 9 a seguir, o que Agar fala. Disse o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. O Senhor, ele quer sujeição, né? Mesmo que ela estava sofrendo ali, né? O Senhor pede sujeição de Agar, a sua senhora. E disse mais o anjo, multiplicarei as suas descendências e ninguém poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E o versículo 13 disse, e este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê, pois dissera, tenho eu visto aquele que me vê? Ela não viu, né, Deus, ela não viu o anjo do Senhor, mas o Senhor a viu ela ali, no desespero, no deserto, no desespero, fugindo ali da sua serva, por ser maltratada. Ela estava ali fugindo, já com um filho no seu ventre, mas ali se vê no deserto. Quando se fala de deserto, não é fácil. Então ela se vê ali fugindo, né? Então o anjo do Senhor vai até ela e fala, e ali além de aconselhar, dar direção a ela, para ela volta, né? Volta, porque se ela ficasse no deserto, ela iria morrer. Então vai e volta, né? E então Agar vai e volta, e ele fala para ela ser obediente, por mais que ela estava sendo maltratada, mas era para ela ser obediente à sua senhora. Aqui temos uma lição, né? Por mais que às vezes, muitas vezes, somos caluniados na obra do Senhor, enfim, o Senhor pede para nós obediência. Obediência, o Senhor sempre nos ensina obediência. E o Senhor fala para ela, volte e seja obediente à sua serva. Então ela volta, né? Ela volta e, no caso ali, senão ela realmente teria morrido no deserto. E depois de um certo tempo, Ismael ali nasce. Ismael nasce. Eu creio que quando Ismael nasce, Abraão pensava, né, que era através dele a promessa que o Senhor faria em uma grande nação. Pois no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus faz aliança com Abraão, o Senhor diz para ele que
para ele sair da sua parentela, ir para uma terra que o Senhor mostraria para ele, ou seja, andar em obediência, na dependência de Deus. O Senhor fala: farei de ti uma grande nação. Se nós formos ler no capítulo 12, nós vamos ver que o Senhor, quando ele faz uma aliança com Abraão, ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, assim, na hora nem o Senhor falou para Abraão onde que era. O Senhor falou: sai e vai. Vai na minha dependência, vai na obediência que eu vou te mostrar. Então, assim, vemos a fé, a confiança de Abraão em Deus, em sair, largar todos os parentes e sair na dependência, na obediência a Deus. Mas Abraão sai e vai, né? Então, vemos que no capítulo 12 Deus fala assim. E quando nasce Ismael, eu imagino que Abraão ele pensa que seria através então de Ismael que Deus, né, faria uma grande nação, seria através de Ismael. Mas não. Mas assim como nós, né, nós temos dias difíceis, preocupações, medo. Abraão também ele teve medo. Vemos que nesse espaço de tempo, quando Deus faz promessa com Abraão, ali, Deus faz a promessa com Abraão, faz aquela aliança com Abraão, se passa um espaço de tempo, assim como nós temos na nossa vida cotidiana, problemas, dificuldades, assim foi com Abraão, né? Assim foi com Abraão. E Abraão ele vai, né? Ele vai e em um determinado momento ele pensa com ele que seria realmente Ismael que seria, né, o seu descendente, mas o Senhor disse não é através de Ismael. E assim como nós, né, nós temos dias difíceis, preocupações, medo, também Abraão ele teve, pois a palavra do Senhor ela diz no capítulo 15 que Abraão ele teve uma visão, né, que o anjo do Senhor dizendo: não temas, eu sou o teu escudo. Isso mostra, se o anjo do Senhor falava para ele: não temas, significa ele estava passando por adversidades. O texto fala também, mas é longo aqui, não dá para explanar, que ele estava realmente passando por adversidades ali, né? Ele teve medo ali, né, de ser morto, né? Ser morto por causa de Sarai. Sarai ela era uma mulher muito bonita, então ele teve medo. E nós também, no nosso cotidiano, muitas vezes nós temos medo, nós temos preocupações, nós temos, né, tantas coisas. E Abraão não foi diferente, porque ele era um ser humano, assim como eu e você. Abraão ele teve medo. Abraão não era ninguém melhor do que nós, ele não foi criado um super-homem por Deus, não, ele foi criado um ser humano, assim como eu e você. E ele teve medo, né? Porque a palavra do Senhor ela diz: eu sou, não temas, que era para ele não ter medo sobre o que estava acontecendo com ele. Eu sou o seu escudo, a sua proteção, Abraão. Eu estou com você, né? Então o Senhor fala isso para Abraão. E assim como nós também nos questionamos tanto, né? Às vezes nós nos questionamos tanto com Deus, o porquê, né? Vem os momentos de medo, os momentos, enfim, né? E Abraão ele questiona Deus. No capítulo 15, no versículo 2 e 3, vai dizer assim: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo na minha casa será meu herdeiro. Então, mais uma vez, né, por vezes, instantes, abandonamos a fé por instantes, deixamos de crer por instantes. Vimos que Abraão aqui, neste momento, ele questiona Deus por instantes. Ele questiona Deus: Deus, mas eu estou aqui sem filhos, até agora eu não tive filhos ainda. O único que eu tenho, ó soberano, se continuo sem filhos, o herdeiro que possui Eliezer de Damasco, o seu servo Eliezer, né? E tu não me deste nem filho, né? Ele questiona ali com Deus e ele acha mais uma vez que então seria sobre Ismael, que Ismael seria através de Ismael que, né,
poder por instantes. E Abraão achava, né, que poderia ser por Eliezer, o seu mordomo, nascido na sua casa. E o Senhor diz a ele: não, Abraão, não é por Eliezer. Esse não, esse que sairá das tuas entranhas. Eliezer não era uma provisão de Deus, mas Isaque sim. Penso eu, e não a Bíblia no caso, né, aqui, que por mais que Abraão gostasse de Eliezer, não seria tão difícil para ele, né, oferecer em sacrifício como seu filho Isaque, gerado por Sarai, sua amada. Talvez se lá na frente, porque Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe todas as coisas. Então ele sabia que iria provar a vida de Abraão, para ver até onde a fé de Abraão iria. E se fosse por Eliezer, creio eu, imagino eu, que se fosse por Eliezer, por mais que ele gostasse muito de Eliezer, por mais, não seria tão sacrificoso, não seria tão difícil para ele oferecer esse sacrifício como o filho do seu ventre. Então, assim, o Senhor fala: não é por Eliezer, é por um filho que sairá do seu ventre, um filho tão almejado, um filho tão esperado, um filho quase que impossível, que, olhando humanamente falando, já seria impossível realmente de um filho realmente vir do ventre de Sarai. Seria impossível, mas quase impossível, mas o Deus do impossível, Ele age. Foi Ele que fez promessa na vida de Abraão, foi Ele que fez promessa na minha e na sua vida. E Deus tinha planos de provar Abraão naquilo que ele mais amava, porque imagina o desespero de Sarai, de Abraão por ter, quando sabe que está grávida, imagina o desespero deles, a alegria deles, né, uma mistura de sentimentos. Será que vai nascer, se não vai? Se a gente teve a gestação, sabe que enquanto não nasce, a gente fica: meu Deus, será que, né, vai chegar até o fim? Será que vai nascer a criança? Será que não vai? Imagina eles quantos anos e avançada em idade. Será que eu vou conseguir gerar? Será que vai conseguir nascer? Será que eu não vou perder? E aquele desespero todo. E por fim, né, e passaram-se 14 anos, depois que Ismael nasceu, passaram-se 14 anos, né, imagino eu, a Bíblia também não fala, demorou-se 14 anos, talvez poderia ter sido até mais rápido, mas talvez pelos questionamentos, talvez pela dúvida, por alguns instantes, porque Abraão, ele era um homem de fé, mas por alguns instantes, assim como nós, nos deixamos se levar por vários pensamentos, por várias dúvidas, por vários questionamentos. Imagino que por questionamento, né, demorou um pouco mais, pela incredulidade talvez de Sarai, né, ter ali cedido a tua serva, em vez de esperar nas promessas do Senhor, demorou um pouco mais a promessa de Deus na vida dela, creio eu. A Bíblia não fala, mas creio eu que talvez possa, né, ter demorado um pouco mais devido, né, a tantos questionamentos, tantos, né? Mas como Deus, Ele é um Deus de promessa, Ele é Deus fiel, Deus é um Deus de aliança. Deus fez com aliança com Abraão lá no passado, e Deus, Ele não quebra aliança. O homem, biblicamente na Bíblia, ele quebrou a aliança, nós quebramos a aliança, o ser humano quebra a aliança, mas Deus não. Deus, Ele não quebra aliança. Quem quebra aliança é o homem. Deus fez aliança com Abraão, e o único que pode quebrar a aliança é o próprio homem, porque Deus, Ele não quebra. Deus, Ele nos faz promessa, e Ele nos garante a promessa. Ele é fiel para cumprir, mas no tempo dele, porque quando Deus fala, em tal tempo você terá. Então, se é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E muitas vezes, né, a gente sabe o quão difícil é a espera. É muito difícil você esperar. Meu esposo, ele não gosta de esperar. Meu Deus do céu. Ele não gosta de esperar, não tem paciência de esperar. Eu creio que, né, talvez seja... tem algumas mulheres que também são assim, já são rapidinho, né? Geralmente a mulher é um pouco mais demorada, mas homem tem mais coisas que detesta esperar, não gosta, fica irritado. Então essa espera é angustiante, essa espera é difícil, a espera não é fácil, é dolorida a espera. Então, essa espera era até, digamos, aceitável às vezes, né, esses questionamentos assim, né, mas Deus, Ele não quebra aliança. Deus havia feito, né, uma aliança com eles. Deus jamais quebraria essa aliança com Abraão. O improvável até para Abraão, considerado o pai
fé, por instantes duvidou quando Deus disse que daria um filho. Mas Sarai, né? No tempo de Deus, Sarai ela engravida. Até para Abraão, né? Ele por instantes ele duvidou. Mas no tempo de Deus, a promessa do Senhor chegou na vida deles. Embora parecia já muito tarde, parecia já tardia, mas o Senhor fez a promessa, Ele veio cumprir na vida de Abraão. E Sarai, ela engravida como o Senhor havia dito. Nasce Isaac, ele cresce e é desmamado por volta de 2 a 3 anos. E Abraão, ele dá uma festa era de costume naquela época. Ele dá uma festa, né, como se desmamava. E Isaac estava sendo desmamado, então Abraão dá uma festa. E nessa festa, imagina Sarai, aquela mulher ciumenta do filho, né? O filho que ela queria tanto agora. Imagina os olhos dela assim, 24 horas o filho, né? A gente, que, né, graças a Deus, pela misericórdia, o Senhor teve mais fácil, né? A gente já tem um zelo e um cuidado. Imagina a Sarai, né? Tão sofrida que foi. Imagina o olhar dela ali em Isaac. E o que ela vê na festa ali? O que ela presencia? Ela presencia quem ela lá atrás não deveria ter feito. Ela fez, tomou decisão precipitada. Agar engravida e tem Ismael, e vê Ismael rindo, provocando Isaac, eu sou filho. Mas pensa deixar uma mãe brava ver irritar o filho, né? Pensa uma mãe brava ver mexer com os filhos. Então, assim, imagina Sarai, ela fica muito brava, ela fica irritadíssima, ela fica muito brava. Em Gênesis 21:10 vai nos relatar isso, né? Fala assim: e disse a Abraão, isso Sarai falando, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ela jamais será herdeiro como meu filho Isaac. Já falou para Abraão, brava, né? Brava ali, ô Abraão, vem aqui, escuta aqui, ó, se livre dessa escrava. Eu não quero mais ela aqui, manda ela embora, dá um jeito nela, que a partir de hoje eu não quero ela, não passa mais nem um dia que manda ela embora, porque eu não quero ela, que ela não vai ser herdeiro do meu filho Isaac. Então Sarai, ali, muito irritada, ela chega em Abraão e fala assim para Abraão. E Abraão, ele fica perturbado ele se vendo beco sem sair, ele fica perturbado com essa situação, porque ele pensa, o que eu vou fazer? Porque afinal de contas, né, não era plano de Deus, mas, né, ele também aceitou, né? Então, assim, ele fica perturbado com essa situação, e ele pensa, agora o que eu vou fazer? Porque envolvia o filho dele também ali. Envolvia o filho dele, a palavra do Senhor fala isso, que Abraão, ele ficou perturbado com a situação sem saber o que fazer. Então Abraão, ele, por ordem de Deus, foi ordem de Deus, que ele ouvisse tudo quanto Sarai falasse para ele. Eu vejo aqui vários exemplos de vida para nós, o cuidado de Deus com a família, né? Do lar, o esposo ouvir a esposa ouvir o esposo e vice-versa. Eu vejo assim inúmeros exemplos e muitas coisas que a gente pode extrair disso daqui para nós no nosso cotidiano. E Abraão, ele, por ordem de Deus chega a Abraão, ele, né, sempre obediente à voz de Deus, né? E eu acredito também que por amor a Sarai, porque o nome Sarai significa princesa minha. Então Sarai era a princesa de Abraão. Ele falava princesa minha. Sarai era a princesa de Abraão, porque a Bíblia relata que ela era uma mulher muito linda, né? No entanto, que eu creio que, né, ali, acho que Abimeleque, né, ele não sabia que ela era esposa de Abraão. Eu imagino que, né, queria ele casar com Sarai, porque ela já tinha uma idade avançada, mas ela era tão linda que nem aparentava a idade. Imagina, né, a mulher dela, que ela era, né? Então, assim, ele queria casar com ela, né? E Abraão ali mente, dizendo que ela não era esposa dele, porque ele medo de morrer, né? Porque se ele entrasse ali e falasse que era esposa dele, eles matavam ele. Então, medo de morrer, ele mente, e ela faz ela mentir também. Então, ela entra ali como irmã. De uma certa forma, ela era uma meia irmã, né, de Abraão, mas era esposa dele também, né? Então, assim, ali naquela situação, por amor a Sarai, se ter perturbado
e por amor a Sarai, que é o que eu acredito que seja, ele toma uma decisão. Abraão, ele despede Agar com o seu filho. Em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 14 ao 19, ela vai relatar isso, né? Que Abraão, ele despede Agar com o seu filho. E vamos aqui só acompanhar aqui para nós ver, Gênesis, no capítulo 21, no versículo 14. Só para nós lermos aqui o que Abraão fala. Gênesis 21, no versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água e entregou a Agar. Tendo colocado nos seus ombros, despediu com o menino, e ela se pôs no caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, distante de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar. Ele disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então nós vemos mais uma vez, pela segunda vez, Agar fugindo, dessa vez expulsada praticamente, né? Expulsada ali, né? Da casa de Abraão, né? E Abraão, ele cumpriu uma ordem de Deus, e Deus falou para ele que ele fizesse tudo quanto Sarai, sua esposa, pedisse, né? Para ele ouvir Sarai. E eu lendo toda essa história, eu creio que os irmãos né, conhecem muito, mas é necessário descrever ela. É uma história muito linda, muito rica para o nosso dia. E eu, diante dessa história, eu fiquei pensando, imaginando o que isso traz para a nossa aprendizagem nos dias de hoje. E como essa passagem ela nos traz tanto ensinamento, assim como toda a palavra de Deus, ela nos traz muito ensinamento, né, para o nosso dia a dia. Abraão, ele era um homem comum, um ser humano, né, como eu e você. Mas ele decide ouvir a voz de Deus e obedecer, porque ele também poderia. Por isso que ele entra, né, como herói da fé, o pai da fé, porque ele creu, ele decidiu crer. Todos nós temos essa opção de decidir crer ou não crer em Deus. Abraão era um homem comum, ele entrou na Bíblia mencionado, nos traz exemplo, até hoje ele entra na Bíblia como herói da fé. Por quê? Porque ele decidiu lá atrás crer, obedecer a voz de Deus. Então a importância da obediência. E por mais que Abraão teve momentos de fracassos, a Bíblia ela não esconde isso. Abraão ele teve momentos de fracasso, ele teve momentos, né, de questionamentos, ele teve momentos ali por instância ali, a perda da fé ali, porque deixou-se vacilar por alguns instantes, né? Então, mas mesmo assim, a Bíblia ela não esconde como Abraão foi. Abraão, em momento, a respeito de Sara, para se proteger, Abraão, ele concorda em ter filhos com Agar, né? Então já foi um erro, né? Por momentos ali, Abraão, ele concorda em ter filhos, e na realidade não era essa a promessa de Deus na vida, mas ele ali, por instantes, ele se deixou levar e acabou cedendo ali, né? Então, assim, Abraão, ele concorda em ter filhos, né? Ele demonstra loucura nesse ato dele, né? E falta de fé, porque realmente é uma loucura. Nesse ato de aceitar o fato de ele ter um filho com Agar, né? Demonstra loucura e falta de fé por instantes. E a Bíblia também relata que por causa dessa impaciência e não esperar a promessa de Deus se cumprir, surge um conflito entre Agar e Sara. Por esse momento, por eles não, né? Por esse ato que eles tiveram, né? Surge um conflito, né, ali entre Agar e Sara, porque até antes a Bíblia não relata, e por causa de Ismael, por causa da gravidez, surge aquele conflito. Por quê? Por causa de uma decisão precipitada, de uma atitude tomada
fora da vontade de Deus. E mais para frente também o conflito entre Ismael e Isaac. Os dois ali, né, tiveram ali aquele conflito que nós já mencionamos aqui, né? Ismael, ele, né, provoca Isaac. Então teve mais aquele conflito, por quê? Tudo porque lá atrás foi tomada uma decisão precipitada, né? E mesmo em erros, em atitudes impensadas, Abraão tem fé para crer nas promessas de Deus. Quando Deus pede seu filho Isaac, não tem como dizer o que passou pela cabeça de Abraão. Não tem como. Os pais que estão aqui nesta noite, imagina se Deus pede o seu filho e fala para você, hoje já não tem mais sacrifício, mas naquela época tinha. Mas imagine se Deus hoje chegasse e pedisse seu filho para você levar em holocausto. Você consegue imaginar, pensar por instantes, imaginar essa história e, além dessa história, imaginar qual seria a sua reação, qual seria a sua decisão, como que você agiria? Eu creio que seria uma decisão de não. Não, meu filho, não. Eu acho que eu falei não. Porque é muito difícil, né? É muito difícil. Imagina onde o Senhor chega e fala, né? Pede o seu filho ali, o filho que ele sofreu tanto, o filho que, né, o improvável acontece na vida dele, depois na velhice vem almejado e de repente o Senhor pede para ele. Não dá para imaginar, e a noção que passa na cabeça de Abraão. Porém, dá para imaginar, né? Dá para imaginar. Mas Abraão, ele decide obedecer a Deus. Porque ele cria em Deus, ele cria nas promessas do Senhor. E foi por isso que lá atrás ele decide obedecer a Deus, largar tudo e seguir o chamado de Deus, não, em obediência a Deus, né? Então Abraão, ele decide obedecer a Deus, né? Por mais que o filho dele morresse, Abraão, ele tinha tanta fé, e isso vai dizer em Hebreus. Eu quero até que os irmãos, se possível, o Gabriel está colocando lá para mim. Em Hebreus vai dizer isso para nós. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 17 e 19, olha o que a Bíblia vai dizer, né? A certeza, a fé de Abraão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque que a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar dos mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha a fé de Abraão. Ele entregou a fé dele, coisa que eu creio que nos dias de hoje, eu falo por mim, eu estou falando por mim, eu não sei os irmãos, mas assim, eu falo por mim, que eu diria não. Eu diria não, assim, a gente na hora nem pensa nas consequências, né? Que é um chamado de Deus nem nada. Não, meu filho não, como assim? Não, deve ter outra maneira, arrumar um jeitinho, né? A gente não, eu acho que nós não conseguiria ter essa atitude, né? Pode deixar para mim de volta, por favor, Gabriel, versículo 19. Mas Abraão, o que ele faz? A fé dele era tão grande que ele obedeceu a voz de Deus e leva, né, o seu filho Isaque, seu único filho, né, porque ele cria que mesmo que ali o seu filho morresse, a Bíblia afirma isso, que ele levou em conta que Deus, ele pode ressuscitar dos mortos. Que convicção, que certeza em Deus, que fé no nosso Senhor. E essa fé que nós devemos exercer dia após dia, por mais que é tão difícil, mas nós devemos pedir graça ao Senhor por nós exercermos essa fé, essa confiança. Ele tinha confiança que por mais que seu filho fosse, Deus podia ressuscitar dos mortos, né? Deus poderia ressuscitar dos mortos. Então é uma fé tremenda, né? Então assim, vemos assim a história de Abraão, um exemplo de fé a ser seguido para mim e para você. E Sarai, ela demonstra, né, uma demonstração de fé para nós. Teve fé para crer em Deus mediante o chamado do seu esposo. Se a gente for olhar lá atrás no começo da história, quando Deus chama Abraão, ela podia ter falado assim, ó, não vou te seguir não. Vai você sozinho. Eu
vou saber para onde vai, nem sabe direito para onde ele, porque Deus não falou para ele para onde ia. Vai para a terra que eu te mostrarei, mas até ali então Deus não tinha falado. Vai, larga tudo. Ela poderia ter muito bem ter falado: Abraão, não vou, não, quem vai você? Assim como a gente vê muitas atitudes de mulheres precipitadas, mulheres tomando atitudes, destruindo famílias, né? Por atitudes impensadas, né? Então vemos ali um exemplo de Sarai, uma demonstração de fé para crer, né? Mediante o chamado do seu esposo. Não, você vai, eu vou também. Eu vou com você, né? Então vemos aí a fé dessa mulher, né? Mesmo não sabendo exatamente onde ele iria, mas ela seguiu o seu esposo porque ela cria também no Deus que ela servia. Ela tinha certeza do chamado de Deus na vida de Abraão e na sua vida. Então, por mais que teve momentos de dúvida, pois a espera, sabemos que ela não é fácil, como eu já falei. Tomou-se atitudes precipitadas, como nós já falamos, que ali preparar Agar para ter um filho foi uma atitude precipitada, mas ela continuava crendo, sendo companheira de seu esposo. Um grande exemplo de fé e dedicação e gratidão. Ela soube ser grata a Deus. Quando ali ela teve seu filho Ismael, ela foi ali agradecer ao Senhor. E por isso ela é uma das únicas mulheres que ela entra na lista de única mulher mencionada entre os heróis da fé, que está em Hebreus 11:11. Exemplo a ser seguido até nos dias de hoje. Em 1 Pedro, capítulo 3, também vai mencionar isso, né? Eu não vou ler aqui por causa do horário. E Agar, essa mulher, a qual, quando eu falei, meu Deus, que palavra eu vou trazer, o Senhor falou muito forte no meu coração a respeito de Agar. Agar, ela nos traz uma lição incrível e tão atual. Você já parou para pensar na vida, na história de Agar? Talvez se a gente for pensar só na história da Agar, quando ele estava a Sarai ali, por horas a gente vai ficar até brava com ela, né? Vai ficar, às vezes, até revoltada. Eu imagino nós assim, às vezes, naqueles momentos de fúria, assim, bem feito para ela. Mereceu. Né? Não é assim que a gente age, às vezes? Merecia mesmo. Quem mandou ela provocar? Né? Mas o Senhor me traz ali algo tão forte a respeito da vida dessa mulher. E uma lição que eu creio que, assim como o Espírito Santo falou, o meu coração, eu creio que ele vai falar o seu coração, porque a palavra do Senhor não volta. E uma história, uma lição tão incrível e tão atual nos nossos dias de hoje. Agar, ela é adquirida por Abraão em Egito para ser ajudadora e ajudadora da sua esposa Sarai. Passa-se os tempos, né? E ou por costumes da época, ou por sujeição de Agar, né? Ela tem um filho com Abraão, né? Eu não sei se por ali, se era por costume da época, ou por sujeição à sua senhora, né? Agar, ela aceita ter um filho com Abraão, né? E aí podemos pensar, mas Agar, ela irritava Sarai com um olhar de desprezo? Sim, é verdade, é bem verdade isso. Ela irritava mesmo, olhava com um olhar de desprezo para Sarai. Só que também a Bíblia ela também menciona isso, que por causa da atitude de Agar, ela sofre as consequências. Porque se ela não tivesse tomado essa atitude de irritar Sarai, ela teria mantido o apogeu da sua gestação até o fim na casa de Abraão, teria sido diferente ali. Mas por a sua atitude, por ela se achar, por instantes ali se achar, agora eu posso, ela olhava com um olhar de desprezo para aquela atitude dela também, né? As consequências veio sobre a vida dela, e ela foi mandada embora da casa, né, de Sarai, de Abraão, pela primeira vez, pela segunda vez, ela foi mandada embora. Então as consequências dele, a Bíblia é tão maravilhosa, porque ela também não esconde, ela fala as consequências também de tudo, né? Então, aí fiquei pensando em certos momentos nós podemos sentir nela, né? Sentir o desprezo pela atitude dela, como eu falei. Aí por outro lado, fiquei pensando qual de nós somos bonzinhos ou somos boazinhas, né? Qual de nós somos tão bonzinhos, né? Que nunca tivemos uma atitude assim, ruim, e nunca tivemos uma atitude que depois no final o Espírito Santo toca no coração nosso e desagradou o Senhor. Então, quem somos nós para ajudar a atitude de Agar? Né? Quem de
for olhar. Nós somos falhos, nós temos momento de ira, que a Bíblia vai falar ereis, mas não pequeis, então nós iramos, né? Nós estamos sujeitos a irar, nós estamos sujeitos a pecar, e isso acontece no nosso cotidiano. E eu imagino que assim aconteceu com ela. A gente não sabe também como Sarai talvez agia com ela antes, quando ela só serve, não tinha engravidado, agora eu estou com o bebê na barriga, né? A gente não sabe, a gente não estava lá. Então, assim, eu comecei a entrar na história e falei, Senhor, o Senhor está, né, querendo dizer através disso, que o Senhor falou, quem ser humano é bonzinho a ponto de, né, julgar, né, falar tanto sobre Sarai e julgar, né? Porque nós às vezes temos atitudes assim, né? E então, assim, quantas vezes, né, nos deparamos com pensamentos, né, com atitudes que tomamos, que podemos até não admitir, e nós podemos até não admitir, mas nós tomamos atitudes, temos pensamentos, mas no nosso interior sabemos que não foi legal, sabemos que desagradou o Senhor, sabemos que não foi legal com o esposo, sabemos que não foi legal com a esposa, a atitude que tomou, sabemos, no fundo nós sabemos, mas tomamos atitudes, assim como Agar, no momento ali tomamos essas atitudes, né? Só que no nosso interior a gente sabe, por mais que a gente não admite, a gente sabe. Mas o anjo do Senhor vai ao encontro de Agar no deserto e mostra compaixão, e ainda lhe faz promessa. Se o Senhor teve misericórdia de Agar, por mais que ela ficou ali, né? Mas o Senhor teve misericórdia dela, né? Porque o Senhor amava e ama todos nós. O Senhor ele tem compaixão de mim e de você. O Senhor vai ao encontro de Agar no deserto e mostra compaixão e ainda lhe faz promessa. E quando pela segunda vez ela é obrigada a ir embora novamente, já com seu filho Ismael, padecendo no deserto, desesperada, pois havia acabado a água, o anjo do Senhor vai novamente ao seu encontro no deserto e entra com providência. Ela estava tão desesperada que ela não conseguia enxergar o poço, mas o anjo do Senhor ele abre-lhe os olhos para que ela possa ver o poço, pois pelo desespero ela já não conseguia ver mais nada a não ser a morte sua e do seu filho. O Senhor lhe faz promessas novamente, ou seja, Ele lhe faz lembrar das promessas, porque o Senhor já havia prometido, ela fez promessas, já na primeira vez que ela tinha ido ao deserto, o Senhor havia feito promessas na vida dela de Ismael. Pela segunda vez o Senhor faz ela lembrar das promessas, e assim na nossa vida o Senhor nos faz lembrar das promessas que o Senhor fez há anos atrás, o Senhor nos renova, nos faz lembrar das promessas. Bem certo que a aliança era com Abraão e Sarai, mas Deus, pela misericórdia, Ele alcança Agar, Ismael, e lhe faz promessas também. Assim é conosco, né? Quantas atitudes impensadas, quanta falta de fé muitas vezes, quantas reclamações, às vezes quantas murmurações, mesmo não merecendo a misericórdia do Senhor, mesmo nós não merecendo a misericórdia do Senhor, ela nos alcança a cada dia. A promessa do Senhor, a aliança do Senhor era com Abraão, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor alcança Agar, talvez ela não merecendo ali a herança de Ismael, não merecendo, mas pela misericórdia do Senhor alcança e ainda lhe faz promessas. Nós também não merecemos, né, as misericórdias do Senhor, né?
vida. Assim como Agar ali naquele deserto, ela esperava morrer, ela e seu filho, e ela chorava de um lado, seu filho chorava de outro. Pela segunda vez, quando Agar volta ao deserto, seu filho já tinha por volta de, ele já era adolescente, acredito de 14 para mais, calculando ali de 14 anos para mais, já era adolescente. Mas ela deixa ele ali e vai adiante, deixa ele seu filho e vai adiante chorar, porque o desespero era tanto que ela não conseguia ver o poço com água. E quantas vezes na nossa vida passamos por enfrentamentos e nós não conseguimos ver
Aleluia. Glória a Deus. Só uma alegria com a música, amém? Estou maravilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra gostosa, né? Palavra hoje, irmão. Não desista dos teus objetivos. Aleluia. Abraão esperou 24 anos para chegar em Ismael. Aleluia, Jesus. Então, não desista. Talvez a sua cabeça está tão pertinho. Só um passo mais e você recebe por Deus. Quantas pessoas não desistiram? Aleluia. E foram tristes. Porque eu desisti. Aleluia. Deus abençoe o meu dia por essa palavra maravilhosa que nós ouvimos hoje. Deus continua usando os seus. Amém. Só basta nós buscar, nós se dedicar, nós servir a Deus com amor, nós servir a Deus com toda sinceridade. Aleluia, Jesus. Entende? Na casa do Senhor, todos têm oportunidade de falar do grande amor de Jesus. No dia, Deus abençoe o seu ministério. Aleluia. Louvado seja, irmão, está arrepiado. Irmão pode pensar assim, irmão, eu estava tão quietinho ali, não viu o glória de Deus. Mas não sabe a alegria que eu estava sentindo no meu coração. Amém, Jesus. Glória, aleluia. Amém, Jesus. Por isso eu digo, irmão, continua na presença do Senhor, que Deus vai te usar poderosamente. Aleluia. Quem vai um dia quietinha lá, 3, 4 anos atrás, não é verdade? E assim, tímida para falar do grande amor de Deus, Deus está agindo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito grato a Deus, estou muito feliz ao Senhor. Não desista, irmão. Talvez sua vida está tão pertinho. Vai chegar. Igual o nome falou. Deus não é homem que quebra aliança. Deus não é homem para que minta. Aleluia, Jesus. Eu posso falhar, você pode falhar, mas o nosso Deus não falha, porque Ele é fiel. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus. Glória a Jesus. Nos despede, amém? Adorado. Os irmãos, as irmãs, nessa noite, vocês ficaram atentos. Eu observei, e eu vi a palavra do Senhor. Que gostoso! Quando nós viemos a casa do Senhor, nós temos que dar prioridade, aleluia, à palavra do Senhor. Você também, Mário, Deus abençoe, querido. Tá? Deus vai te usar poderosamente no louvor. Entende? Deus vai te usar poderosamente. Preste atenção no que o irmão está falando hoje. Deus vai te usar poderosamente. Amém. Com o teu futuro companheiro, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Querido Deus, amado Pai, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. E nós viemos aqui neste lugar para ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoe todos que ouviram, mastigaram esta palavra, Senhor. Abençoe os teus filhos, leva para o seu lar, para o beijo do nós, Senhor. Abençoe, manda um dia poderosamente, Pai. E tudo que eu fazer para o Senhor, Pai. Guarda todos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para o céu. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, permanece em nossa vida, hoje e sempre, quando digam.